Bom dia, irmãos queridos, nesta segunda-feira, dia 23 de novembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos meditar hoje o Evangelho de São Lucas, capítulo 21, versículos de 1 a 4. Essa viúva, na sua pobreza, ofertou tudo o que tinha para viver. Hoje também, a palavra nos convida a meditar sobre os pobres e a santa pobreza, com o exemplo maravilhoso dessa viúva, perfeita Anawim. As palavras exatas do texto grego de Lucas são muito fortes. Essa viúva jogou toda a vida que ela tinha, tirando de sua miséria. Ou seja, ela deu tudo mesmo, e fazendo isso, deu a si mesma inteiramente. Eis o que comove o coração de Jesus e o nosso também. Vamos imitá-la. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos e viu pessoas ricas depositando ofertas no tesouro do templo. Viu também uma pobre viúva que depositou 2 pequenas moedas. Diante disto, ele disse: Em verdade vos digo que esta pobre viúva ofertou mais do que todos, pois todos eles depositaram como oferta feita a Deus aquilo que lhe sobrava. Mas a viúva, na sua pobreza, ofertou tudo quanto tinha para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa pobre viúva deu tudo o que possuía para viver. Como é forte esta frase e, sobretudo, esta escolha. Parece quase uma irresponsabilidade dar as últimas moedinhas. E o que sobra para os filhinhos que estão chorando no seu colo? O que eles irão comer? Mas a palavra do Evangelho está aí, clara e inequivocável. Essa pobre viúva deu tudo, não ficou com nada. Não lhe sobrou nem uma moedinha para comprar um tostão de pão. Vamos dedicar alguns momentos para que cada um de nós possa se colocar na pele desta pobre viúva e sentir o que ela sentia neste momento. Tentar entender o que ela pensava enquanto colocava as suas últimas moedinhas no tesouro do templo. Tentar se colocar na pele desta mulher. Essa palavra não diz: a pobre viúva tinha 10 moedinhas e deu 2 para o templo. Não. A palavra diz que tinha 2 moedinhas e deu as 2 como oferta para o templo e ficou sem nada. Nesse sentido, ela deu bem mais do que os ricos, que jogavam o supérfluo. Essa pobre viúva jogou a sua vida toda em Deus. Se jogou a si mesma em Deus.
porque daqui para frente ela não podia contar nem com as últimas 2 moedinhas. Essa é a atitude que Jesus espera dos seus discípulos, de cada um de nós. Dar tudo o que temos para viver, dar a nossa própria vida, jogar a nossa vida em Deus. Concretamente, isso significa dar o meu tempo para Deus, não ter mais tempo para mim, colocar o meu tempo a serviço do amor. Precisa escutar o Espírito Santo para entender bem o que isso significa para cada um de nós. Qual é o meu tudo que eu vou dar para Deus? Qual é o tudo que Deus espera de mim? Uma coisa é clara, o tudo não é só uma esmola, o tudo não é só o dízimo, é tudo, e esse tudo faz parte do meu essencial, o que é uma questão de vida ou de morte. Qual é o meu tudo que preciso dar para Deus, para fazer como esta pobre viúva que se lançou totalmente em Deus, se abandonou, se confiou totalmente em Deus? Seguramente Deus não a deixou desamparada. Se você doar 2 moedinhas para Deus, Deus dá 2.000 para você. Não há dúvida sobre isso. O próprio Jesus falou claramente: o cêntuplo nessa terra e o paraíso na vida futura. Irmãos, fazer o que essa pobre viúva fez é a coisa mais difícil do mundo, porque nós somos apegados às nossas seguranças humanas, mais do que a nossa unha à carne que está embaixo. É difícil se abandonar totalmente em Deus, mas pelo menos podemos nos acostumar a dar algo que nos custa. Quem ainda não fez um apadrinhamento do Haiti pode fazer isso, logo, sem pensar que depois o dinheiro não vai ser suficiente para o mês. Quem ainda não aprendeu a dar o dízimo, o faça, porque senão estamos mais atrasados do que no Antigo Testamento. Quem acha que não tem tempo, procure fazer voluntariado, procure se entregar no Yeshua, no Juan, no Canaã, nas casas de acolhida, e vai ver que o tempo aparece. Tudo isso deve nos custar, porque muito custou a esta pobre viúva dar tudo o que tinha para viver. Se o nosso dar não custa, não é dar. O que nada custa, nada vale. Se não custa, significa que estamos dando às sobras, mas não a nós mesmos. Por exemplo, pense, quando você doa as roupas que estão no teu armário, você dá aquelas que são gastas, aquelas que você está cansado de usar? Ou você é capaz de pegar a melhor peça e dar a um pobre? Vamos parar um pouco e refletir. Eu estou dando a Deus as minhas sobras ou a minha vida? Como antes falamos, esse discurso não dá muito ibope, porque nós estamos grudados às nossas pobres riquezas mais do que a nossa unha à carne. E quando se fala de partilha, o nosso homem velho pula alto. Deus nos ajude a entender a lógica de Jesus, a fala de Jesus. Não tenhais medo, pequeno rebanho. Vendei o que possuí, dai aos pobres e tereis um tesouro no céu. Essas frases do Evangelho
são inequivocáveis e não tem como dar um jeitinho para fazer do nosso jeito. Melhor é pedir ao Espírito Santo que nos ajude a fazer o que Zaqueu fez no início de sua conversão. Dou metade dos meus bens aos pobres. Ainda não é o que os primeiros cristãos faziam. Todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e os seus bens e dividiam-nos por todos, segundo a necessidade de cada um. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém dizia que eram suas coisas o que possuía, mas tudo entre eles era comum. Não havia entre eles nenhum necessitado, porque todos os que possuíam terras e casas vendiam-nas e traziam o preço do que tinham vendido e depositavam-no aos pés dos apóstolos. Repartiam-se então a cada um deles conforme as suas necessidades. Que Jesus nos dê a graça de entrar na sua lógica e viver com o seu coração. Podemos agora ler de novo este breve trecho e pedir que o Espírito Santo nos ilumine para sermos como esta pobre viúva. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos e viu pessoas ricas depositando ofertas no tesouro do templo. Viu também uma pobre viúva que depositou 2 pequenas moedas. Diante disto, ele disse: Em verdade vos digo que esta pobre viúva ofertou mais do que todos, pois todos eles depositaram como oferta feita a Deus aquilo que lhe sobrava. Mas a viúva, na sua pobreza, ofertou tudo quanto tinha para viver. Vamos nesse momento anotar as frases que mais tocam o nosso coração. Estamos agora preparados para escolher o propósito do nosso dia. Podemos parar mais um momento para refletir em como colocaremos bem em prática o quanto nos propomos.
ofereceu tudo o que tinha para viver. Paz e alegria a todos. Dar tudo a quem tudo nos deu. Paz e alegria a todos.